Estamos no mês de outubro, né? Estamos ao vivo, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Você faz parte, né? De aprender, né? Hoje é aquele dia de fazer o que precisa ser feito. Então, vamos ser felizes, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? A gente tem que acelerar o propósito, mas não a ansiedade. E às vezes a gente coloca a ansiedade em primeiro lugar em tudo que a gente quer, né? Então dá um tempo hoje e pensa assim, hoje eu quero acelerar aquilo que eu quero fazer, né? Porque falta 2 meses e pouco para Natal, né? O que você ainda falta fazer? Plante hoje, faça o teu projeto hoje, né? Porque mês de outubro é mês de acelerar aqui, aonde você quer chegar até o final do ano, né? E quando a gente coloca mais ou menos o caminho, o que quer fazer, a gente sabe aonde vai chegar. Então, aumente a ansiedade da ação daquilo que você quer fazer. Eu vou fazer isso. Aquela ansiedade de ação, de fazer, né? E mantenha o coração centrado no propósito, né? Propósito. É aquilo que você sabe fazer, a essência que você tem, aquilo que você sabe fazer e não é serviço. Esse é o propósito, né? E se você focar no ganho, vai se estressar. Então, se foca na transformação. O que você vai se transformar, né? Então, isso dá uma sensação boa, né, na alma. Então, vai prosperar? Sim, diz para você mesmo, eu vou prosperar. Eu foco no ter que gera atenção, né? Naquilo que gera atenção para me chegar lá. E foco é um ser, né? Foco no ser, ele gera expansão, né? Então é isso que a gente quer para a vida da gente. E cada meta pergunte, isso está tornando melhor, alguém melhor? Está me tornando melhor? Isso que eu estou fazendo? E às vezes você vai acelerando e nem percebe, né? Mas faz essa pergunta para você mesmo, faz naquele horário assim que você está com paz, né, interior. Então você vai saber aonde você vai chegar, né? Então você quer resultado do outro, né? Resultado novo, então, mas não quer se tornar o outro, o que se tornou demora, né? Tudo é um percurso para você chegar lá, tudo é um percurso para você conseguir chegar lá. E às vezes a gente fica só admirando, né? E não faz, né? A gente tem que fazer, né? E eu gosto muito dessa fase, né? Admirar o resultado sem respeitar o processo é imaturidade espiritual. Então, tem um processo para chegar lá, né? E sempre tem que estudar o caminho, né? O sacrifício de quem já fez, né? E o que ele praticou para conseguir. Às vezes a gente vê as pessoas e elas estão lá em cima, né? Mas quanto tempo ela demorou? Quantas horas ela conseguiu aquilo, né? E se você perguntar, você vai ver que não foi fácil, né? Até chegar. Porque todo mundo é passageiro nessa vida. Nós, né? Somos passageiros. Então, ser passageiro não é perceber o que está acontecendo. É observar o ambiente, né? Antes de agir. Isso ali é bom, isso ali serve para a minha vida, isso ali faz sentido. Então observe, né? Desculpa. E tem decisões com consequência e presença, né? Consciência e presença. Às vezes a gente, né? Eu tenho consciência disso que eu estou fazendo, eu gosto muito de, às vezes, bater o pé no chão e dizer, puxa, eu estou presente, eu estou fazendo aquilo que eu quero, porque às vezes a gente está voando, né? E esquece de viver o presente. Então, quando a gente diz eu não sou passageiro da vida, eu sou da vida, né? O passageiro em tudo, né? E decide por nada. Eu sou passageiro, mas eu quero chegar lá, né? Que eu vou fazer e tenho certeza que eu vou chegar, mas estou no caminho. É muito bom quando você identifica, né, as 3 áreas onde você tem vivido, né, no modo automático. Então, tem umas áreas que a gente está só fazendo e nem está percebendo e sabe, né, que não vai chegar a lugar nenhum. Então,
assuma, né? Assuma o comando, não vive no automático, né? Porque a vida é passageira, né? E é uma oportunidade. Ela tem 1.551.200 horas. Então, 1.000, né? E você fica reclamando dos minutos, né? Então não reclama, né? Porque quem reclama, clama, né? Aquilo para a vida dele. Então, trate cada dia como um grande chance divina que você tem, né? De governar melhor o seu tempo. Que melhor é o tempo que você consegue fazer as coisas e estar ciente naquilo que você está fazendo. Esse é o melhor tempo. E tem poucos momentos, né, que a gente esquece que o bem mais precioso é o tempo. E o tempo, né, é hoje, né, é agora, né? E quando a gente sabe, né, que a gente, das virtudes, que a gente tem que desenvolver as virtudes antes de buscar resultados, a gente sabe que o que está fazendo, o que está certo, o que não está, né? E você só tem paciência com aquilo que já foi, né? Aquilo eu fiz, aquilo eu dei jeito, né? Aquilo foi daí. Paciência nasce do crescimento e não do esforço. Então, quando alguém irritar, né? Lembre-se que você esteve nesse mesmo estágio, né? Você passou por ali e aprendeu, né? Então, paciência é olhar por cima. E quem sobe de nível, né, enxerga com compaixão. Isso é verdade, né? Muitas vezes a gente vê aquilo ali, mas tem compaixão, a gente enxerga um pouquinho mais, né, da vivência daquilo que está acontecendo. Então, e antes de reagir, né, com qualquer coisa, né, respire, né? Respire e olhe para cima com quem já superou, né? Daí quando você olha e diz assim, já superei. Oi, Maria Gabriela, tudo bem? E você? Então, você tem que dizer assim, né? Para você mesmo, respire e olhe para cima com quem já superou. Às vezes, né, a gente esquece de olhar para cima, né? E aí em cima que a gente se ergue e a gente vê que está na verdade, está aprendendo, né? Algo que é grandioso, né? Eu gosto muito de olhar para cima e nem olhar para trás. Eu gosto de ir para frente, né? Mostrar que é daqui para frente que a gente tem que viver. E quando a gente sabe que paciência é ciência, é saber quantas pás você já deu. Então, isso te leva a subir mais naquilo que você quer. Então, transforme, né, a frustração, aquele aprendizado, e anote, né, que cada espera te ensinou. Onde você está, né? Onde você chegou. Cada espera. Isso aí faz toda a diferença na sua vida, né? E busque, né, o hoje, o agora, né? Porque o hoje é até meia-noite. O que você tem para fazer hoje? Faça. Decide, né? Resolve, né? E quem não nasce não tem paciência, né? Então nós temos que ter paciência daquilo que nós queremos fazer, né? Porque sempre que você pensar em paciência é um grito de quem parou de evoluir. E a gente está aí para nós evoluir, né? Em cada irritação, identifique, né, o ponto seu da imaturidade, né? Que ainda precisa curar. Todo dia a gente precisa de curar algo, né? E todo dia a gente tem bloqueios, né? Então, vê ali onde está te bloqueando, né? Onde que você parou, que você não pode, que tem que seguir em frente àquilo que você quer, né? E quem transforma o ser é a prática, né? E não a teoria. Então, para ser transformado é a prática. Quanto mais prática, melhor. E saber que não muda ninguém, né? É viver mudando. Viver muda tudo, né? Então, muda tudo. Então, escolhe isso para você, né? Não vai mudar os outros, né? A gente não consegue mudar os outros. Mas se ele percebe que você está mudando, ele vai junto, né? A pessoa convive, né? Escolha sempre um aprendizado, né? E aplica ainda hoje, antes de buscar hoje outro, né? O que você precisa aprender hoje? Vê
estude, né? Pratique aquilo ali, isso faz muita diferença. Quando a gente sabe também que a teoria transforma o ser de informação, a gente sabe que sem ação é sobrepeso, né? Espiritual. Então, para cada consumir, às vezes a gente diz assim, puxa, agora eu vou ler isso aqui, eu tenho que aprender, né? E fazer com isso ali. E a gente tem que saber também que cada conteúdo, né, consumido, a gente tem que ensinar aquele conteúdo, aplicar, né, em 48 horas. Daí você vai saber que aquilo ali você teve um aprendizado. Então, tudo é meio rápido, né, para agir, para fazer, querer. Então, a gente também sabe que todo bloqueio, né, bloqueio que a gente tem é cheio de propósito, tem cheiro de propósito, e às vezes a gente não percebe isso, né? Bloqueios, né, que a gente tem lá. E a gente também sabe que o obstáculo mostra que você nasceu para destravar. Então, apareceu isso ali, destrave com aquele problema, né, aquela trava ali. E evita sempre, né, que mais te trava, né? A gente sabe que o que mais trava, né? E quando a gente nota, né, que travou naquilo ali, a gente também sabe que Deus quer te ajudar. Então, porque toda trava, ela revela o que você é, e a resistência aponta o destino, né? Então, tudo é um caminho, né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente tem que buscar aprender para a gente viver melhor. E quando você identifica também o padrão que te impede, né? Então, leia como um sinal e não como um castigo, né? Aquilo ali veio para me entender, né? Para me aprender. E quem não tem bloqueio, não tem chamado, né? Então, tudo é um caminho para seguir aquilo que é certo, né? E encare, né, os bloqueios, sempre que tiver um bloqueio, como prova de um preparo para você e não de limitação. Eu quero chegar lá, eu tenho esse bloqueio. Então, é uma prova e você consegue, né? Se você colocar lá no fundo, você consegue. Tem que ser forte, não desistir, né? E quando vem os problemas, a gente sempre aprende com ele, né? Sempre vem uma lição, por trás vem um conhecimento, né? E a gente também sabe que limitação de mim não diminui quem você é, né? Ele amplia a sua experiência, ele se torna mais experiente. E quando a gente vê também que Deus usa, né, a limitação para te ensinar essa dependência, pá. Então, é um aprendizado ainda maior, né, espiritual. Valorize, né, as áreas que você é frágil, né? E como portas de crescimento e parceria, né? Essa área ali, eu sou fraco, né? Mas se você abrir a porta e aprender, você não vai mais olhar para trás e vai em frente naquilo que você quer, né? Então, bloqueios, né? É um circuito, é como 2 fios, né? Pegando fogo, né? É um circuito do seu propósito, né? Mas a energia que está lá só precisa ser redirecionada, né? Para onde você quer. É uma força que tem lá dentro, né? E descubra, né? Onde a sua energia travou, reconecte, né? Na atitude da fé. Então, é isso aí que a gente tem que buscar, né? Fé. Fé naquilo que a gente quer fazer, fé naquilo, né? Fé leva você mais longe, né? E nunca se levante contra o fundamento, né? Porque a base é derrubar o próprio teto, né? Mas a gente tem que... O fundamento é o principal, né? Então, honre suas raízes, né? Espiritual, familiar, mesmo que siga novos caminhos, né? Família, né? Então, tudo um aprendizado para a gente crescer mais. E quando a gente busca energia, né, do vencedor, a gente está acima de tudo, né? Aquela energia que diz que vai vencer. Então, quem luta, né, na mesma frequência
ele vai em frente, né? Ele vai lutando, né? Então, eleve, né, as suas emoções antes de enfrentar qualquer batalha, né? Ela tem que estar preparada, né, para você seguir em frente aquilo que você quer, né? Eu gosto muito dessa palavra metanoia, né? Porque ela é elevada e direção, né? Então, mudar o caminho sem subir de nível não é transformação. Então, você tem que colocar, eu vou mudar meu caminho, mas vai ser transformado, né? E decidir, ao decidir, você deve perguntar se é apenas um virar do lado, né? Ou um subir de frequência. Eu vou seguir esse caminho. É o virar de lado ou subir de frequência? Eu quero subir a frequência, né? Se for, né? E metanoia é uma mudança de mente, né? E quem não vê muro, escolhe a melhor rota, né? E quem não vê, escolhe a melhor rota, mas suba mentalmente, né? Antes de reagir. Vejo tudo, né? E quando a gente sabe que bloqueio é o certificado do seu chamado, essa trava, ela confirma a missão. E é isso que a gente quer, né? É o caminho certo para seguir onde quer. Quando a gente encontra, né? Ao encontrar a resistência, a gente declara, né? Aqui que Deus quer me usar. Daí você segue com esse propósito, ninguém te consegue parar, né? E se algo te perturba, né? Porque às vezes alguma coisa perturba, é porque é contigo, né? E a dor é lembrete do seu dever, né? Então, quando você tem uma dor lá, é um lembrete do dever. Então, transforma o que te incomoda em área de contribuição, né? Quando ela diz assim, eu sou, né? Eu sou o anjo que agita as águas, né? A gente sabe que as águas, né, despertam a mente adormecida. Então, deixar de agir é ruim, né? Mas pelo tocar da alma, né? Então, a alma transforma isso em atitude, né? Então, tudo tem um caminho, né? Que a gente às vezes diz assim, eu tenho que seguir tudo isso ali para chegar onde eu quero. Tem. Porque um tanque não é físico, é a sua mente. A gente está falando de água, mas é a mente, né? O nosso corpo é muito mais água do que, né? Então, daí a gente sabe que os milagres, eles acontecem nas ondas do nosso pensamento, aquele pensamento, né? Então, medite sobre o código, né? Recebido e haja antes com clareza e vai em frente naquilo que você tem clareza, né? Porque toda vez, né, a gente que aprende, a gente vê que a presença não muda nada, mas o que muda é a nossa reação em querer assumir aquilo que a gente quer, né? Então, escolha, né? O que você vai fazer, né? Hoje é quinta-feira, a semana foi. Escolha aquilo que você quer fazer para esse final de semana, né? Para sua vida tomar um novo sentido. E não pare, né? Porque a vida, a gente sempre quer chegar lá, né? Mas também tem que batalhar, né? Tem que buscar conhecimento e entendimento, né? Então, medite, né? Aquilo que você quer, né? Porque medite sobre o código que você quer, né? E clareza, né? E não perca aquilo que você quer, que é a fé. Então, essa semana nos leva nos caminhos mais certos, né? Mais real da vida, aquilo que a gente busca, que é a verdadeira sabedoria, né? E hoje ontem foi dia do professor, né? Então, o que é professor, né? Vamos mudar agora um pouquinho, né? Na verdade, é o dia de quem planta fé em terreno alheio. Professor não ensina só o que sabe, ele desperta o que o outro ainda não viu. O mentor é aquele que vê diamante antes do brilho aparecer. Todos aqueles que carregam o peso de formar mentes e corações é obrigado por escolher e continuar quando
o retorno parece invisível. O mundo não seria o mesmo sem quem acreditar na semente antes da colheita. Então, essa homenagem para o Dia dos Professores, né? Falar de professor é de falar de alguém que dá sempre um aprendizado, né? Então, diga para você mesmo, né? Eu sou forte, próspero e corajoso. E vou conseguir realizar aquilo que está lá no meu coração, está lá na minha alma, né? E busque, né? Aquilo que você quer todos os dias, né? Nem que seja 1 minuto para chegar lá. E vai, com habilidade, vontade, a gente chega, né? Então, sintam-se amados, né? Por mim, e Deus abençoe e fique com Ele na presença dEle, né? Quando a gente diz, Deus está contigo, né? E tenha uma abençoada noite. Valeu? Até mais. Então, vou terminar, né? 4, 3, 2, 1.